objetivo de conseguir a estabilidade primária e realizar próteses protocolo em carga imediata, a implantodontia iniciou inclinando seus implantes. Com o advento de reconstruções ósseas e implantes curtos, os implantes puderam ser instalados paralelo entre si e a prótese ao seu longo eixo, evitando abutments angulados. Vamos discutir um pouquinho mais sobre esse assunto no bate-papo online de hoje. Implantes inclinados até quando é necessário? Com o professor Laércio Vasconcelos. Acontece agora no BOC Cultural, conteúdo exclusivo para BOC Members. Boa noite a todos. Para alguns de vocês, boa tarde. Alguns estão se conectando dos Estados Unidos com um fuso horário um pouco diferente, como é o caso do Dr. Eros Chaves, da Universidade de Oklahoma, nosso amigo de muitos anos. Um grande abraço do Brasil. E hoje nós vamos abordar um tema bastante rápido para discutir com vocês uma das situações mais importantes da implantodontia nos últimos anos. Quando fazer ou por que fazer os implantes inclinados passou a ser uma situação muito rotineira nos últimos anos, e os implantes inclinados passaram a ser utilizados de uma maneira muito, às vezes, desnecessária em alguns casos, e de alguma maneira ele acabou desenvolvendo algumas tecnologias muito importantes e propiciando tratamentos significativos para os nossos pacientes. Quando eu falo de implantes inclinados ou mesmo da implantodontia, eu acho que nós devemos pensar como tudo começou, como o Dr. Brånemark desenvolveu a osseointegração, porque nós sabemos que o Dr. Brånemark nunca foi dentista. O Dr. Brånemark foi honoris causa de centenas de universidades através do mundo, mas ele era um ortopedista. Então vocês imaginam, há 45 anos atrás, um médico desenvolvendo implantes para serem usados intraoralmente. Vocês imaginam o tipo de trabalho que era feito, o tipo de prótese que era feito. Então, desde que eu conheço o Dr. Brånemark, ele nunca gostou do termo implante. Para ele, ele sempre tratou os implantes como fixação. Dentro do ponto de vista dele, o implante é uma coisa muito da odontologia. E o que ele desenvolveu, na verdade, foi uma fixação. Então, para Brånemark, P.I. Brånemark, ele gosta do termo fixture, porque fixture é alguma coisa que sustenta uma prótese, seja ela de dente, seja ela de dedo, seja ela de uma situação de ortopedia, por exemplo, para artrite reumatoide, umas coisas que ele desenvolveu que vão muito além da própria odontologia. Então, quando ele falou de fixture pela primeira vez, ele estava falando para um público que era bastante focado na odontologia, porque o implante, as fixações foram desenvolvidas para a odontologia. Então, do início, ele nunca se focou na estética. Eu que fui muito cedo para a Suécia, são quase 28 anos que eu fui à Suécia, eu não tive nem conhecimento da parte estética. No início da osseointegração não existia esse envolvimento da estética. Então as próteses eram feitas de uma maneira a resolver os problemas dos chamados inválidos orais, que ele muito bem definiu, que ele considera as pessoas que removem um dente ou vários dentes como um inválido oral. Então, os implantes, ou seja, as fixações foram desenvolvidas sem preocupação com a estética. Então, Brånemark fazia a prótese com abatimas muito longos, nós lembramos, os mais jovens não lembram, mas eram abatimas longos, que tinham suas vantagens, mas tinha também as suas desvantagens, como vocês estão vendo nessa foto. O conceito da implantodontia, então, foi desenvolvido para ser uma fixação de uma estrutura protética. Quando se fala de implantes inclinados, os implantes inclinados, eles não são de agora, eles são desde o início da osseointegração. Eu me lembro quando eu estava em Gotemburgo, no Hospital Sahlgrenska, com o Dr. Brånemark e Barbro, a esposa dele, e falei que eu tinha, isso eu estou falando de quase 16, 17 anos atrás,
que eu estava fazendo muitos implantes inclinados. E na época, eu já estava usando implantes inclinados na maxila, principalmente por conta de alguns pacientes que a gente operou no centrinho, com dificuldade de quantidade e qualidade óssea. E ele imediatamente virou para a Bárbara e disse, pega uma separata de um trabalho que nós fizemos em 1977. Então, em 1977, ele já estava fazendo trabalhos, como vocês veem nessa radiografia, com implantes inclinados. E o trabalho dele não era somente clínico, ele fazia trabalhos de implantes inclinados na região que é propícia para isso, principalmente na região de pilar canino, e ele fazia biópsia dessa região. E com essas biópsias, nesse trabalho, ele mostrava que é uma região de osso mais denso. Então, vejam bem, em 1977, Brånemark já falava dos implantes inclinados. E os implantes inclinados, eles vieram de encontro a uma outra grande evolução da implantodontia, que foi o desenvolvimento da estabilidade primária. A estabilidade primária, na verdade, é uma definição já de início, já havia uma necessidade de estabilidade do implante, mas a estabilidade primária, ela foi desenvolvida por Senerby, por Freiberg, essa teoria, a tese do Dr. Freiberg sobre estabilidade primária. Por que estabilidade primária? Estabilidade primária é a possibilidade de você ter um travamento do implante bastante grande. E não tem lugar melhor para se travar um implante na maxila do que a região de pilar canino. Por isso, o conceito de inclinação, ele passou a ser utilizado, associado à parte de estabilidade primária por conta disso. Eu tive a oportunidade de defender minha tese de doutorado com o Dr. Paulo Perry em Araçatuba, e há mais de 10 anos atrás essa tese foi defendida com casos clínicos que eu já tinha executado 3 anos antes. Eu tive a honra de ter na banca não só o Dr. Bottino, como o Dr. Franciscone, dois grandes amigos, Dr. Paulo Perry como meu orientador e grande amigo hoje. Eu tive a honra de ter 2 ícones da odontologia e da implantodontia, que foi o Dr. Valdir Jansson, falecido recentemente, foi um grande amigo, um grande mestre, e o próprio Dr. Brånemark, que foi banca da minha tese em Araçatuba. Nessa tese, eu já avaliava, a ideia dessa tese foi avaliar exatamente a estabilidade primária dos implantes em maxila com inclinação. Então, a época inicial, essa época quase não existia frequência de ressonância, era um conceito bastante novo do Dr. Neil Meredith. Nós medíamos os implantes ao serem colocados nas maxilas com inclinação, nós medíamos a estabilidade primária no momento 0, 6 meses e 12 meses depois. Essa situação é uma situação clínica de estabilidade tamanha, que nos permitia a carga imediata. Então, a tese foi sobre isso, exatamente avaliar a estabilidade primária em implantes inclinados. Então, eu já tenho uma experiência com implantes inclinados há bastante tempo e tenho aí um resultado bastante interessante. Basicamente, os casos eram muito simétricos, maxilas desdentadas totais, com inclinação dos implantes na região de pré-molar. O que se você olhar as radiografias, quase todas são muito parecidas. Eu fazia 6 implantes e depois inclinava os 2 distais e depois faria uma inclinação mais ou menos simétrica, porque eu tinha na época nós trabalhávamos com abatimas standard. Todos os implantes eram o MK3 da Nobel, superfície lisa, não tratada, e abatimas standards. Então, existia uma preocupação com a adaptação passiva, que é um dos problemas da inclinação dos implantes em maxila. O resultado era bastante interessante, como vocês viram nesse gráfico. Pelo fato de você inclinar o implante na distal em direção ao pilar canino, os implantes distais são os implantes que têm mais estabilidade inicial. Essa estabilidade inicial, ela permitia você ter uma inclinação, uma estabilidade tamanha que permitia que você fizesse a carga imediata. Então, eu já faço carga imediata em maxila há mais de 15 anos por conta da inclinação dos implantes distais.
e procurando um osso mais denso. Se vocês verem nesse gráfico, ele tem um momento zero com alto índice de estabilidade, depois de um período de 6 meses ele vai decrescendo até chegar num platô, numa estabilidade que se mantém com 6 e até 12 meses, daí ao longo dos anos os implantes adquirem uma mesma estabilidade, porque já seria aí a situação de normalidade, de cicatrização óssea. A técnica de inclinação de implantes distais, ela também pode ser usada, como vocês veem nesse caso, bilateralmente, com dentes anteriores rígidos, em situações para evitar enxertos. Hoje em dia, é muito comum a utilização de enxertos em seio maxilar, mas na época, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, se fazia muito menos do que hoje e se usava principalmente o enxerto autógeno. Então, ela evita enxerto e ela reduz custos e, sobretudo, a estabilidade primária inicial, ela permite com que você faça a carga imediata, que para muitos pacientes ela é bastante importante. A técnica de inclinação de maxila, ela também tem uma literatura bastante vasta, dizendo dos benefícios mecânicos de inclinação. Elas nunca causaram nenhum problema, vários trabalhos mostram isso. Portanto, a carga imediata em maxila, assim como a inclinação dos implantes, elas têm uma limitação. Se você considerar a anatomia básica de maxila, a região que você consegue inclinar os implantes é praticamente a região do primeiro e segundo premolares, ou seja, na região do dente 14, na região do dente 15, 24 e 25. Nesta região para trás, normalmente o osso é menor e você tem a presença do seio maxilar e um osso de uma qualidade 3, 4, que é uma região com possibilidade menor de estabilidade primária. Então, se você tem uma situação que você tem a presença dos premolares e você for manter esses premolares, como vocês estão vendo nessa radiografia, já é uma situação de planejamento de carga imediata ou implante inclinado praticamente impossível, a não ser que se sacrifique os premolares. Uma radiografia como essa, se você olhar dos dois lados, como a simetria é impressionante, se você tirar o segundo premolar dos dois lados, você consegue inclinar um implante de 15 milímetros no segundo premolar e colocar um implante de 11,5 até 13 milímetros na região do premolar. Poderia evitar até um implante na região posterior, mas o conceito hoje é diferente. A preservação do dente ela é necessária. Nós não devemos extrair dente para colocação de implante. E com a eventualidade de se poder fazer uma situação de enxertos conservadores, com biose ou com biomaterial, você tem aí uma morbidade menor, então você pode mudar seu planejamento. Esse é um caso que nós vamos fazer, vincular ele no próximo curso de enxerto em seios maxilares, mas é um caso bastante claro da necessidade de enxertos em região posterior, porque a colocação de implantes curtos também se viabiliza, principalmente do lado superior esquerdo, onde você tem uma altura em torno de 4 milímetros de osso. Os implantes curtos também é uma tecnologia viável, mas mecanicamente nós temos que pensar no futuro. Pode ser que você ponha implantes curtos, implantes de 7 milímetros em região de molares e você tenha problemas mecânicos. Os implantes curtos de maxila, como um caso desse poderia ser usado, eles normalmente são vinculados à conexão com implantes de maior diâmetro na região anterior. Caso contrário, a gente tem que tomar bastante cuidado com situações como essa. A técnica de carga imediata, de inclinação em maxila de implantes, ela também tem algumas desvantagens que eu considero hoje bastante nítidas depois de longo tempo usando. Primeiro, você pode ter uma dificuldade de moldagem. Você como cirurgião, se você tem protesistas que não têm referidores, que não têm muita experiência, é uma situação a ser evitada, porque o protesista tem que ter muita habilidade para fazer uma moldagem, porque ele tem que entrar com a chave e com os componentes de moldagem com inclinação muito severa. Então é uma desvantagem. Necessidade de abatimentos angulados.
Os abátimos angulados, eles foram desenvolvidos basicamente para corrigir problemas da cirurgia, ou seja, nós erramos na cirurgia e colocamos abátimos angulados para corrigir nossas inclinações. Também eles foram usados nos implantes inclinados para corrigir um pouco essa inclinação distal. Sinceramente, na minha clínica, no BOC de São Paulo, a minha equipe praticamente não tem nem estoque mais dos implantes angulados. Nós praticamente não usamos implantes angulados. Por melhor que seja o sistema de implante que você use, os angulados sempre vão ser um problema. Se eles se soltam, eles não conectam novamente, eles têm um volume maior, é difícil de prender, é difícil de achar uma posição ideal. Então, é uma coisa a ser evitada. Então, sempre que posso, eu não uso os angulados, que não deixa de ser um problema. Dificuldade de higienização da prótese também pode ocorrer. Se você tiver muita angulação, se você tiver próteses que você propicia uma dificuldade para o paciente de higienizar, ela é bastante complicada no sentido de controle de periimplantite, que hoje é um grande problema para a implantodontia. Comprometimento da fonética, principalmente quando você inclina os implantes, ou você coloca o implante com emergência palatina, que às vezes é uma necessidade quando você tenta buscar o osso a qualquer custo. Vocês lembram-se muito bem do implante zigomático, que é um implante inclinado ao extremo, que é um implante que hoje em dia se usa muito menos que no início. É um implante que causa vários problemas, e nós sabemos disso, não vou vincular isso agora, mas os implantes, um dos problemas dos zigomáticos é exatamente a emergência no palato. Os pacientes reclamam disso. Hoje existe uma necessidade de você levar o paciente por uma reabilitação protética mais completa, ou focar mais na parte da prótese, né? Difícil adaptação passiva da prótese. Nós viemos numa fase da implantodontia que nós só usávamos o ouro na fundição. Todos os cilindros eram de ouro, fazia fundições de ouro, então não era um problema, às vezes, você fazer solda. Hoje em dia nós temos vários tipos de metais, muitas estruturas feitas em monoblocos, então nós temos alguma dificuldade, ou podemos ter muita dificuldade na parte de adaptação passiva, que é uma coisa absolutamente necessária para a manutenção da prótese, da higiene do paciente. A gente a gente foca muito mais a implantodontia de angulados na parte de maxila, mas também existe algumas situações de mandíbula, principalmente a mandíbula clássica, onde também começou-se a vincular a utilização de implantes inclinados. Eu sou absolutamente contra grandes inclinações em implantes de mandíbula. E essa situação de inclinação de mandíbula é uma situação que também veio muito junto da parte das tomografias. Por quê? Antigamente fazíamos implantes com panorâmicas, a gente não dava muita bola para os implantes entre forames mentonianos, que é a técnica clássica de Brånemark. Com a tomografia, você passou a ver coisas que você não via antes. Você via prolongamento de nervo, hoje virou um fantasma, prolongamento de nervo na região mentoniana. Então, muitos colegas evitam fazendo grandes inclinações nos implantes. Essa grande inclinação, ela também dificulta a prótese e, sobretudo, ela é mecanicamente, ela é absolutamente desnecessária. Se você fizer os implantes como manda Brånemark, você pode colocar seu implante passando a 3 milímetros do forame mentoniano, que basicamente vai ser na região dos pré-molares, do primeiro pré-molar de todos os lados, 34 e do 44, que daí para trás você coloca um cantilever sem maiores problemas. Então, a inclinação do forame mentoniano você deve praticamente ignorar, não é uma coisa que seja considerada, e o protocolo com implantes então no 34 e 35 ele é mais do que suficiente. Vocês vão ver essa radiografia, ela tem sempre um desenho de prolongamento. Toda a radiografia panorâmica ou a tomografia, elas vêm hoje com os desenhos dos prolongamentos na região anterior. Então, isso foi uma pergunta que eu fiz para o próprio Brånemark muitos anos atrás. E aí, como é que fica os prolongamentos? Ele
ele foi taxativo, né? Ignora os forames na região anterior, eles não provocam parestesia. Uma leve inclinação é possível, se você quiser fazer uma leve inclinação é possível, mas de pouca situação na mecânica ela ocorre. Então esse caso, por exemplo, você vê que foram feitos 5 implantes, a moda antiga, com travamento em cortical inferior. Esse travamento, ele tem um travamento muito alto e também propicia, evidente, a carga imediata, mas vejam que a colocação de implantes na região de pré-molares é mais do que suficiente, não tem a necessidade de inclinar. Então, o que eu aconselho hoje? Eu fiz muito implante inclinados, vou dizer para vocês, eu posso me considerar um especialista em implante inclinado. Eu diria que é melhor você minimizar um pouco mais as suas inclinações pelos motivos que nós já falamos. Então, hoje nós inclinamos menos os implantes, vejam bem, estou frisando bem, inclinamos menos, como vocês veem nesse caso. É uma maxila que nós tivemos uma inclinação muito mais discreta, tomando cuidado para manter os implantes mais ou menos dentro de uma linha de paralelismo para a inserção da prótese, e embaixo com uma leve inclinação para distal, também com 4 implantes. Ou seja, não tem necessidade de grandes inclinações se você tem osso na região, principalmente do segundo pré-molar. Se você tiver osso na região do segundo pré-molar, pouca inclinação, você vai atingir um pilar ósseo bastante interessante e não vai ser necessário. Uma outra situação que também não é nova, mas é uma situação que evita um pouco essas grandes inclinações, seria você colocar implantes curtos na distal, seja casos para carga imediata ou casos parciais. Hoje existe uma tendência até a individualização de maxilas totais. Então, os implantes curtos, hoje com implantes de superfície, você pode usá-lo em suporte posterior até sem cantilever, principalmente para fazer pequenas peças fixas, um implante na região de pré-molar com um implante na região do segundo molar, mesmo que ele seja de 7 milímetros, você já consegue solucionar grandes problemas. E uma outra situação que facilitou a implantodontia, que também evita aí os implantes inclinados, seria você fazer os enxertos em seio maxilar. Como hoje nós sabemos que o biomaterial, o BioOss e outros, eles conseguem ter um resultado de altíssimo sucesso em maxila, então a colocação de enxerto em seio maxilar com ou sem implante, isso vai depender um pouco da situação de estabilidade primária, é uma coisa que viabiliza e também vai fazer com que você não precise inclinar tanto os implantes e consiga fazer os implantes numa posição proteticamente muito mais confortável para o seu protesista, e que você possa fazer uma reabilitação melhor até para o paciente, porque você, com implantes bem posicionados, você consegue uma situação proteticamente mais aceitável. Uma outra situação que nós vamos vincular também no curso de enxerto de seio maxilar, daqui a 2 meses aqui no BOC, seria a situação de lateralização do seio maxilar. A lateralização do seio maxilar, eu considero esse nome, por quê? Porque é um implante que ele é feito como se fosse um zigomático ao contrário. O zigomático, você inclina o implante em direção ao zigoma. Quando você faz uma lateralização na região de pré-molares, por conta da ausência de um pilar ósseo na região do pré-molar, você inclina o implante na região em direção ao pilar canino. Então, às vezes você não tendo osso, esse caso, essa radiografia é bem clara, você tem pouco osso e não tem possibilidade de grandes inclinações e nem implantes muito curtos. Então, você faz uma lateralização do seio, você passa o implante da região distal do segundo pré-molar e você vai estabilizar esse implante na região do pilar canino. É uma cirurgia mais difícil, ela pode, necessita de um pouco mais de experiência. Então você pode fazer uma inclinação e viabiliza também carga imediata muitas vezes, porque você tem uma situação favorável de estabilidade primária. Mas sinceramente, é uma situação que hoje, esse caso é um caso de mais de 10 anos, é um caso que eu evito bastante.
evito bastante essa situação de inclinação por conta da prótese. Vejam que essa prótese não é uma prótese para qualquer um fazer, é uma prótese difícil de moldagem, difícil de parafusamento, difícil de adaptação passiva, e é uma situação a ser considerada, então, a inclinação nos casos, nesse tipo de caso. Então, quando que nós deveríamos, então, falar, olha, vamos usar a situação de implantes inclinados? Não estou dizendo que não devam usar. Eu acho que devemos usar, mas em situação de pacientes que chegam para você e falam assim, não, eu não quero fazer nenhum tipo de cirurgia em seio maxilar. Então, você pensa 2 vezes antes de fazer alguma intervenção, porque quando o paciente chega para você e fala que não gostaria de fazer uma cirurgia mais invasiva, é melhor não fazer, porque a pior coisa do mundo é escutar que o paciente fala, bom, doutor, eu falei para o senhor que eu não queria fazer, o senhor quis fazer, deu problema. Então, eu acho que a gente deve ponderar bastante. Temos outras opções de cirurgias, e a melhor cirurgia é a cirurgia que não é feita. Então, você mexe em seio maxilar, o índice de resultado é bastante interessante, bastante alto, porém, você pode ter uma intercorrência. E intercorrências em seio maxilar são intercorrências que podem complicar, levar inclusive a óbito, e nós temos que tomar bastante cuidado. E procedimentos que, por medo, não querem passar por muitos procedimentos cirúrgicos. A semana passada ainda fiz um caso assim, o paciente falou assim, não quero nada de complicado na minha vida. Ela perdeu os 2 pré-molares, eu inclinei o implante distal e colocamos uma prótese com cantilever suspenso de um molar para trás. Ela está feliz da vida porque não é uma paciente que quer investir em grandes coisas na boca no sentido de submeter a cirurgia, né? E outra situação que é quase inevitável é casos que você vai colocar carga imediata. Se você vai para carga imediata, os 2 implantes distais seus têm que ter uma estabilidade muito alta, ou pelo menos um travamento bastante intenso, porque senão você não pode ir para carga imediata. E carga imediata em região posterior, em osso tipo 3 e 4, com pouca altura, muitas vezes nós temos muito risco aí nessa situação. Então a inclinação ela é possível. Como consideração, eu diria para vocês então, utilizaram a técnica de inclinados quando for viável dentro de uma ponderação. Ou diga, use com bastante cuidado a indicação dos implantes imediatos. O planejamento cuidadoso significa você tem que planejar bem o caso, você tem que fazer seus encerramentos, tem que fazer o seu guia cirúrgico, porque hoje é quase inadmissível você entrar na cirurgia, mesmo que seja um caso clássico de mandíbula, ou mesmo que seja um caso clássico de maxila, sem um guia cirúrgico. Você pode ter muita experiência, mas sempre nós devemos priorizar o resultado da prótese. Os protesistas agradecem, porque você vai ter aí uma situação muito mais confortável, os pacientes vão agradecer, porque você vai posicionar melhor os implantes, e posicionando melhor os implantes você vai ter uma situação muito agradável, muito melhor em região em questões de fonética e até em questão de estética. Implantes que emergem em situação muito complicada, é um tema bastante interessante que a gente vai abordar num curso próximo, que seria... É mais fácil remover o implante que está mal posicionado do que você retratá-lo ou começar a colocar abátimas angulados e etc. Então, a prioridade da implantodontia hoje, diferente do que eu falei do início, ela não é somente a fixação, a fixture. A implantodontia ela tem que ser direcionada para a prótese final. E aí nós vamos ter protesistas contentes e vamos ter os pacientes mais contentes. Um caso clínico para mostrar hoje o que nós passamos a fazer, ou casos que situações mais claras. Essa paciente ela tinha uma prótese total superior, então nós não vimos nem a necessidade de fazer carga imediata para ela, porque ela já usava uma prótese total. E não era o desejo dela ficar com dentes imediatos, porque muitas vezes a colocação de carga imediata é mais um desejo do dentista do que do próprio paciente. Então ele também pode conviver com a situação dessa. Se você coloca implantes, então, em posição correta, veja, o guia cirúrgico, posicionamento do implante saindo mais na incisal dos dentes vizinhos,
dos dentes da maxila. O que significa isso? Se o implante sai na incisal dos dentes, você tem um volume de prótese no céu da boca, no palato, muito menor e muito mais conforto para o paciente. Então, priorizem a prótese, ao invés de tentar colocar implantes em posições mirabolantes. E ainda assim, hoje, nós chegamos a um ponto dentro da implantodontia que nós passamos a priorizar de tal forma o posicionamento dos implantes, que vocês vejam um caso como esse. A gente faz todos os dentes do paciente usando todos os diâmetros de implante compatíveis com dentes, desde os implantes WP até os implantes de plataforma estreita na região de laterais. Então, hoje você pode individualizar dentes. Então, o posicionamento, como sempre, ele é mais importante. Um caso como esse, antigamente, provavelmente, eu iria para fazer uns implantes inclinados em região de pré-molar, colocar uma carga imediata e não ia ter uma necessidade muito grande de estética. Então, priorizem a parte da prótese e a gente pode fazer uma situação mais confortável para todos nós, porque implantes mal posicionados ou implantes que deem dificuldade protética é uma situação bastante complexa dentro da implantodontia que deve ser evitada a qualquer custo. Então, eu volto à pergunta inicial: até quando é necessário fazermos uma inclinação de implante? Eu, sinceramente, sempre que possível, hoje em dia eu evito os implantes inclinados, e vocês viram os prós e contras. Não digo que não inclino mais, mas é uma situação que sempre devemos tentar evitar. Correto. Boa noite, doutora Hércia. Perfeita, aula fantástica. Boa noite, BOC Members, que nos assiste agora. Primeiramente, doutora Hércia, estamos abertos a perguntas, então, BOC Members, vocês podem enviar para nós, aí abaixo da tela de vocês. E o primeiro comunicado que nós recebemos foi do doutor Ero, que lhe enviou um abraço. Obrigado. Um abraço para você também, Ero. Espero que não tenha muito furacão esse ano em Oklahoma. E que você possa vir fazer uma visita aqui e nos dar uma aula de periodontia, de implante, que é a sua especialidade, como grande especialista que você é. Tá certo. Esperamos você, hein, doutor Ero. E começaram as perguntas, já fomos recebendo durante a aula. E uma pergunta muito interessante foi que o aluno perguntou se a lateralização do seio, quando ela é realizada, se você necessita fazer a enxertia óssea também em conjunto com essa técnica. É uma boa pergunta, porque quando você lateraliza o seio, se você for considerar uma semelhança com implantes zigomáticos, você não tem necessidade. Porque ele está sendo feito exatamente para evitar grandes complicações que é o enxerto ósseo. Já fiz as duas coisas. Já fiz a lateralização e, se não houver fenestração de membrana, já coloquei algum enxerto, principalmente nos casos que não vão carga imediata. E se a estabilidade primária não for muito alta, você pode também lateralizar e deixar cicatrizar, mesmo com enxerto naquele pilar ósseo. Mas fica a critério, vai depender um pouco do osso de estabilidade de ápice, né, ou a estabilidade de ápice e a quantidade de osso na região do rebordo. Perfeito. Outra pergunta, professor Laércio, no início da osseointegração utilizavam-se implantes bem longos, 18 milímetros, 20 milímetros. Hoje algumas empresas já nem os fabricam. Isso influencia para que nós possamos fazer implantes inclinados? Doutora Gabriela, bom, isso é uma situação bastante interessante também, porque os primeiros casos que nós fizemos de implante inclinado, nós usávamos implantes de 20 milímetros, implantes de 18 milímetros, que eram os implantes de comércio normal, sem ser os zigomáticos maiores que existiam. A Nobel Biocare, na época, produziam, eu não tenho certeza se ainda hoje produzem esses implantes. Usei muito, na verdade tem alguns em estoque, e sempre que posso eu coloco os implantes de 20 milímetros na região de pré-molar. É muito interessante porque o travamento é fantástico. Mas hoje, os implantes de diâmetro, de comprimento maior que 15 ou 16, eles praticamente saíram de mercado porque a osseointegração está baseada na superfície hoje.
Então, a superfície hoje, acredita-se que por ter superfície, os implantes não precisam de tanta estabilidade primária e que eles vão ter um resultado bom da mesma maneira. Aquele conceito que não vamos falar muito hoje, mas é o conceito do bicorticalismo, né? Nós fazíamos os implantes travados em cortical, tanto superior quanto em mandíbula, era uma necessidade. O Dr. Brandemark chegava, quando você fazia a cirurgia com o Dr. Brandemark, às vezes dava um frio na barriga, porque ele sempre perfurava a base da mandíbula. Então ele pegava uma broca e passava a mandíbula e estabilizava lá embaixo. Muitos implantes saíam 2, 3 milímetros embaixo. E a maxila também, na época de pilar canino, você ia até chegar em cima e necessitava, às vezes, de implantes de 20 milímetros. Muito legal. Mais uma pergunta. A carga imediata em implantes curtos, ela é viável em maxila? Implantes curtos com carga imediata eu evito bastante. Eu sempre procuro não fazer. Então, por exemplo, se eu vou colocar um implante na região de um dente 17 ou 16, que ele seja de 7 milímetros ou 8 milímetros, ele com certeza ele não tem um osso de qualidade muito boa. Se eu puder, eu evito a carga imediata, ou quase sempre evito. E se eu tiver implantes na região de 2 pré-molares, implantes em osso mais denso, mais viável, eu sempre vou optar por fazer uma carga imediata mais restrita ou eventualmente com um dente em cantilever. E evitar a carga imediata na região dos implantes curtos. Um milagre de cada vez, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então é preferível aguardar a cicatrização. Porque se você perder um implante de 7 milímetros em seio maxilar, às vezes ele é catastrófico, porque não só você perfura a membrana, como você inviabiliza o local. Então é melhor você esperar cicatrizar e não querer resolver tudo de uma vez só. Perfeito, Dr. Laércio. BOC Members, nós agradecemos as suas perguntas. Dr. Laércio, fantástica aula. E passo a bola para o encerramento. Obrigado, Gabriela. Bom, obrigado a todos pela atenção. Boa noite a todos, bom jantar a todos, bom almoço a alguns. Um abraço para vocês. Esperamos contar com vocês aqui no BOC em alguma ocasião ao vivo, nas instalações do BOC ou em outra aula online. Boa noite a todos.